Esse é o Papo de Redação na sua Rádio FM 100.3, na Rádio Folha FM 100.3 e na Rádio Folha FM de Bonfim 94.7, minha gente. Aqui é o Lucas Luquezzi para comandar essa atração que todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da noite, repercute as principais notícias do dia que a gente, claro, publica no nosso grupo Folha de Comunicação e também com repercussão aqui na Rádio Folha FM 100.3. Gente, hoje o podcast está um pouco pesado, né? Até porque a manhã começou meio tensa em virtude daquela informação de que uma mulher tinha morrido em virtude de um procedimento de lipoaspiração. Vamos falar muito sobre isso, repercutir o que se sabe até agora, nesse momento, né? E sobre a morte do professor que estava trabalhando no Instituto Federal de Roraima. A gente também tem notícias aqui sobre a demolição da escola de música no Parque Noá e mudanças na direção do Partido Liberal, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no estado de Roraima. E vamos falar agora sobre, vamos começar falando aí sobre essa ocorrência que chocou a sociedade do estado, em virtude da morte da mulher que foi até uma casa que funcionava, uma clínica particular, supostamente clandestina, e o que vai ser apurado ainda, né? E acabou morrendo em virtude de um procedimento estético. E a Marília Mesquita está aqui comigo. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Marília. Fala pra gente o que se sabe até agora dessa ocorrência. Oi, Lucas. Oi para você que está aí nos assistindo e nos ouvindo. Isso mesmo, Lucas. Hoje a gente já começou aí amanhã com essa triste notícia da morte da Alzenir Vitor da Silva, de 44 anos, que ela foi deixada no HGR, desacordada, sem roupas e com marcações pelo corpo que indicavam a realização de procedimento cirúrgico. Ela foi deixada ontem lá na unidade. E, de acordo com informações da PM, ela foi deixada lá por um homem que apenas deixou ela lá no hospital, realizou ali, fez a ficha dela, do cadastro, forneceu o nome e depois sumiu. Eita. Ela não resistiu e acabou falecendo lá na unidade hospitalar. Então, esse caso aí muito triste. E, de acordo com informações, essa clínica ela funcionava de forma clandestina lá no bairro Caimbé. Ainda de acordo com a nossa matéria, ela foi fazer esse procedimento aí de lipoaspiração sem avisar a família. Ela teria avisado apenas uma amiga e teria pedido para essa amiga dormir com ela, né, após a cirurgia. Sim. E a amiga dela foi até essa casa onde ela estaria realizando esse procedimento. E quando a amiga dela chegou, ela foi informada que a Alzenir estava lá realizando o procedimento. E quando essa amiga dela saiu da clínica, né, saiu, essas pessoas saíram com a amiga dela para o hospital. Então, assim, acredito que tenha sido momentos de muito terror. E para investigar esse caso, hoje pela manhã, o CRM e a perícia da Polícia Civil estiveram nessa clínica. E, de acordo com informações deles, tem indícios de que funcionava de forma clandestina. Foram apreendidos lá no local vários equipamentos, vários aparelhos também que eram utilizados durante essas cirurgias. Pessoas nas redes sociais comentaram que já realizaram procedimentos nessa mesma clínica e que passaram muito mal após esses procedimentos. Nossa, eu acho chocante, né? Uma informação como essa. Lembrando também que a Alzenir, quando chegou ao hospital, as informações preliminares que chegaram até aqui era que ela estava desacordada, sem roupas, teve uma parada cardiorrespiratória e depois a Polícia Civil chegou a falar que também que ela chegou morta ao hospital, né? Então tudo isso está sendo apurado, né? Evidentemente que a gente procurou a Polícia Civil para poder checar informações mais apuradas, né, do momento das investigações, e certamente a Polícia Civil vai esclarecer melhor essa situação. E é chocante, né? Porque, como você falou, tem muita gente que começou a denunciar, a relatar de que essa clínica estava causando problemas para as pessoas. E, claro, é uma oportunidade para a gente poder alertar as pessoas sobre os cuidados, né, Marília, em relação a procurar procedimentos médicos. Você tem que ter todo o critério pessoal também e também saber como é que as pessoas podem
saber que essa clínica é legal, né? Exatamente. A nossa equipe de reportagem, ela esteve lá no local no momento em que a perícia e o CRM estavam lá realizando essas inspeções e, de acordo com as fotos que estão no nosso site, a clínica ela não tem nenhuma identificação. Não tem a fachada, Não né? tem uma fachada, não tem nada que identifique que ali funcionava uma clínica de procedimentos estéticos. Foi exatamente a surpresa que a amiga dela, a amiga da Uzeni, teve, né? Quando Exatamente. chegou Parece lá, né? apenas uma casa normal. E, de acordo com informações extraoficiais, a Uzeni teria pago aí cerca de R$ 7.500 para realizar esse procedimento. Meu Deus. Então, é um procedimento foi caro. Prejuízo com a própria vida, né? Causou aí um estrago muito maior, né? Que ela acabou perdendo a vida. E, de acordo com informações também, seria o principal suspeito seria um venezuelano que contava com a ajuda da esposa e de outras 2 mulheres que auxiliavam ele ali no momento das cirurgias. Então, fica aí esse alerta para você que quer fazer procedimento estético, antes de chegar a fazer o procedimento, pesquisar quem é o médico, quem é a clínica, como é que funciona, se já tem aí algum problema, já teve algum problema, porque pesquisar o histórico, né? Exatamente, porque isso é muito sério e não é a primeira vez que nós noticiamos aqui pessoas que morrem após realizar procedimentos em clínicas clandestinas. Pois é, fica um alerta aí, a gente não está fazendo julgamentos, a gente está aqui publicando o que a gente conseguiu apurar até o momento das investigações. Claro, certamente tudo vai ser apurado. E até então os suspeitos não foram encontrados ainda, né, Marília? Isso mesmo, os suspeitos ainda não foram encontrados. A polícia tem um nome, tem um rosto, mas esse suspeito ele ainda não foi localizado pela polícia. Tá assim foragido. que for localizado, com certeza ele vai ser chamado lá para prestar seu depoimento, enfim, que esse caso seja esclarecido e que esse caso também ele tenha a justiça necessária, né? Porque a família dela precisa dessa resposta, precisa desse conforto. Com certeza. O que estranha, na verdade, é ele ter fugido, né? Porque, então, assim, alguma coisa estranha está acontecendo para ter causado essa morte, né? Se a pessoa tivesse a oportunidade de querer se defender, então tivesse tudo ok, né? Então, assim, particularmente, eu penso dessa forma, né, Maria? E um detalhe que eu esqueci de falar, que quando ele entregou a Uzenir lá no HGR, ele informou que ele estava fazendo uma massagem nela, ela teria passado mal e teria pedido um copo de água. Uhum. Então, isso é uma coisa que contradiz um pouco com a forma como ela foi deixada lá na unidade. Uhum. E que esse caso ele vai ser investigado aí pela polícia para que sejam esclarecidas aí tudo que a gente precisa saber sobre esse caso. Tá certo, Marília. Obrigadão aí pelas informações. Até a próxima participação aqui no Papo de Redação. Valeu demais. Tchau, Lucas. Até a próxima. E tchau para você que está nos acompanhando. Continue acessando o nosso site, folhabv.com.br. Valeu demais. A gente segue aqui no Papo de Redação agora para falar de outra situação que chamou a atenção da sociedade roraimense, que foi a morte de um professor enquanto trabalhava no Instituto Federal de Roraima. O nome dele é o Rogis Mauro Barros Feitosa, de 47 anos, que sofreu um ataque cardíaco fulminante na noite dessa quarta-feira, dia 2. E por conta da morte, a instituição, o Instituto Federal de Roraima, o IFRR, cancelou as atividades em todo o estado onde atua, né, nesta quinta-feira, e o expediente será retomado amanhã, sexta-feira. O docente desempenhava suas atividades na coordenação de finanças no campus Boa Vista. Rogis Mauro trabalhou por mais de 20 anos prestando serviços ao IFE, tendo atuado no setor de tecnologia da informação, no núcleo de atenção às pessoas com necessidades educacionais específicas e no setor de protocolo. Rogis Mauro deixa a viúva, além de pais e irmãos. O IFRR lamentou a morte do professor, que era conhecido por sua prestatividade e bom humor e por ter cultivado muitas amizades na instituição. E claro, a gente a gente presta nossas condolências, os nossos pêsames a toda a família do Rogis Mauro. Vamos mudar de assunto falando agora de demolição da escola de música.
A gente tem acompanhado aí os desdobramentos da reforma geral do hospital, do Parque Anauá, aqui no estado de Roraima. E uma coisa que chamou a atenção foi a demolição total da escola de música, que, poxa, tem mais de 40 anos de história. E a Dina Vieira também se surpreendeu com essa informação e buscou mais informações sobre essa obra, essa reforma. Fala pra gente, Dina, o que vocês sabem sobre isso? Isso mesmo, Lucas. A escola, né, foi demolida ali, o prédio onde funcionava, né, um prédio bastante conhecido aí de quem, né, quem mora aqui a Roraima há muitos anos. Muita gente passou por lá, né, artistas fizeram aí aula de música lá. E aí esse prédio foi demolido porque, segundo o governo lá no local, vai ser construído um centro cultural que vai abrigar tanto a escola de música quanto o Museu Integrado de Roraima, que também foi demolido, né? Algum tempo atrás a gente falou até, inclusive, sobre isso, né? A gente vinha recebendo, alguns anos atrás, desde 2021, algumas denúncias a respeito, né, da estrutura física da escola de música, que estava realmente precária, né, muitos anos sem receber nem qualquer tipo de reforma. Então, e aí o governo informou que desde 2022, desde junho de 2022, os alunos estão tendo aula no prédio da Secult, no Palácio da Cultura, né? Palácio Sim. da Cultura. Palácio da Cultura, né? Então, lá estão ocorrendo as aulas, né, enquanto esse novo prédio não fica pronto. E, segundo o governo, também eu questionei ao governo quanto que ia custar e quando que essa obra ia estar pronta, mas o governo me informou que ainda está sendo elaborado um projeto arquitetônico. Então, demoliram, mas ainda não se tem o projeto arquitetônico, como é que vai ser, né? E que essa construção faz parte dessa reestruturação do Parque Anauá, né? E, então, eles não informaram um valor específico dessa obra da Escola de Música, apenas o valor geral, que é de 120 milhões, toda essa revitalização do Parque Anauá. Até porque é uma coisa que é muito burocrático, né? Ainda vai ter que passar por esses processos de licitação e tudo mais, ainda não se tem muita informação sobre isso, né, Dina? Muita obra em andamento, a gente percebe, né? Teve outra notícia que a gente deu hoje aí sobre uma escola que vai ser construída em Amajari, reformas da escola Camilo Dias, escola Barão de Parima. São muitas obras que estão sendo feitas, a gente espera noticiar a conclusão dessas obras, né? Assim como a da maternidade. Então, né, a gente quer noticiar essas inaugurações. Pois é, muitas das vezes o pessoal ali pergunta, por que destruíram toda essa estrutura, né? Teve o Museu Integrado que estava horrível, né? Que, na verdade, não é culpa só da atual gestão, né? Foram várias gestões que deixaram os prédios públicos abandonados, né? Então, assim, vamos acompanhar realmente como é que vai ser essa estrutura. E muitos se perguntam, por que demoliram tudo? Nem sempre esses prédios são tombados pelo IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, e acaba que as gestões elas têm meio que uma carta branca, né? Uma liberdade para poder... Uma liberdade, exatamente. Para não manter aquela estrutura, né, que se conhece ali, como a Feira do Passarão, né, que era conhecida... Então já está se mudando um pouco as características, né, dos prédios. Pois é, e lembrando também que uma crítica particular minha, que eu faço isso a várias gestões, porque no passado você não se tinha muita condição de fazer um prédio aqui em Roraima, né, que tivesse, assim, pensasse daqui a 30, 40, 50 anos, 100 anos, como você tem aí em Manaus, o Mercado Municipal de Manaus, que tem desde 1882. Então são estruturas que não acompanham com o tempo, né? A cidade cresce, a estrutura, o estado de Roraima era outro quando foram construídos esses prédios. E claro, a gente segue ansioso para poder noticiar a conclusão dessas reformas. É isso mesmo. Brigadão, Dina, pelas informações. Até a próxima aí no Papo de Redação. Obrigada. A gente vai falar agora de política, porque, veja bem, o Diretório Estadual do Partido Liberal, o PL, que é a sigla partidária do ex-presidente Jair Bolsonaro, mudou de direção. E essa mudança foi oficializada hoje perante o Tribunal Regional Eleitoral. Deilson Bolsonaro, amigo do ex-presidente, e o deputado estadual Lucas Souza são os novos presidente e vice-presidente do partido aqui no estado de Roraima. O mandato deles vale até 10 de fevereiro de 2024. Antes, o PL era comandado pelo deputado estadual Armando Neto.
O Valdeilson da Silva, como é conhecido o Deilson Bolsonaro, tem 46 anos, nasceu em Marabá, no Pará, é formado em gestão pública e foi secretário estadual extraordinário de Relações Federativas do governo Denário de 2021 a 2022. Nesse período, ele buscou auxiliar o governador nas articulações junto ao governo Bolsonaro. Deilson Bolsonaro disputou as últimas 3 eleições e na última, quando tentou o cargo de deputado federal, recebeu 3.264 votos, mas não foi eleito. Pela proximidade com o ex-presidente, ele usa, com autorização dele, o sobrenome Bolsonaro em seu pseudônimo. Agora, falando do vice, o deputado estadual Lucas Souza, ele nasceu aqui em Boa Vista, tem 26 anos, está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Roraima, é ex-integrante do PROS, né, o antigo partido dele é o PROS, pelo qual foi eleito deputado estadual com 4.591 votos em 2022. É sobrinho do governador Antônio Denário e filho da secretária estadual do Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares. Com apenas 21 anos, Lucas Souza já era um dos gerentes mais novos de um banco privado. Já foi assessor parlamentar no Congresso Nacional e presidiu um diretório jovem partidário e ainda atuou como assessor especial da presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima antes de ser deputado estadual. E com essas informações, essas notícias aqui do Papo de Redação, a gente encerra a nossa participação aqui na Rádio Folha FM 100.3, no canal da Folha no YouTube, no portal folhabv.com.br, sempre convidando você a acompanhar a gente de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da noite, aqui na Rádio Folha FM 100.3, na Rádio Folha FM de Bonfim, 94.7. E as nossas redes sociais estão abertas aí para você participar. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter como @FolhaBV, no YouTube como @TVFolhaBV. Tem o nosso zap, 999715300, 999715300. A minha rede social, quando você quiser saber um pouco dos bastidores, eu tô lá como @LucasLuquezzi no Instagram. A edição é de Fabiano Lopes, o apoio técnico de Rio Ferreira, John Hudson, Aduan Figueiredo. Minha gente, até amanhã, se Deus quiser, aqui no Papo de Redação da Rádio Folha. Valeu!